Olá, bom dia, queridos alunos do sexto ano A. Eu tinha feito uma outra aula, mas não ficou legal. Então, resolvi fazer uma outra para mostrar para vocês uma revisão, na verdade, porque a gente não vai começar com assunto novo. A gente vai começar com uma revisão sobre o conteúdo que nós vimos antes, que é sobre a semelhança entre os esportes coletivos e o de invasão. Aqui eu vou mostrar de uma forma diferente, né? Porque na última vez que nós vimos isso diretamente na lousa, e agora vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser online, e eu tive um pouquinho mais de recurso para mostrar para vocês também algumas fotos do conteúdo. Bom, nós falamos dentro da sala de aula e vamos revisar, e aproveitem vocês que não copiaram, copiem aqui, que eu vou mandar no grupo de WhatsApp esse link dessa aula que eu estou gravando, e também vou mandar foto do conteúdo do livro que eu utilizo. Então, vocês, quem não tem o conteúdo, atualize. Professora, a senhora vai olhar? Vou olhar. Professora, a senhora vai passar atividade? Vou passar atividade. Porém, não vou passar atividade hoje. Vou passar atividade na outra aula, se a gente conseguir concluir, para não ficar também muito extenso, tá? Mas eu vou passar atividade, e como que eu vou corrigir essa atividade? Vou depois, quando eu passar a atividade, eu também vou passar, ou vocês vão poder me retornar pelo WhatsApp mesmo, vai lá no meu pessoal, a professora Rosângela me envia uma foto da atividade feita, ou então vou passar um e-mail também que vocês podem enviarem. A escolha vai ser de vocês, né? Mas depois a gente vê isso. Hoje vamos passar a revisão. Então, alunos que estão sem assunto, conteúdo no seu caderno, presta atenção. E alunos que já têm o conteúdo, acompanhem pelo que você já tem, o que vai ser falado hoje, porque temos 3 meses praticamente que a gente não se viu, que a gente não falou nada de assunto, então aproveitem para ativar o cérebro. Pronto, vamos lá. Mudanças nos esportes. Motivos que levam, aqui tá? Motivos que levaram a essas modificações no esporte. A gente sabe que uma das grandes motivos que levam a essas modificações é para que ele fique mais atrativo, que fique que a disputa dele seja mais emocionante, né? Quais os esportes que sofreram modificações? Alguns esportes, mas a gente vai citar assim três não, quatro, que tem futebol, o voleibol, o handebol, o basquetebol, que são as modalidades que a gente mais vê na televisão do Brasil, né? Qual o esporte que sofreu as transformações nos últimos anos? Nós vamos falar mais, principalmente, uma que sofreu mais mudanças foi o basquete e foi o voleibol. O handebol também sofreu, mas não foi tantas como esses dois, que alterou bastante coisa. O que exatamente foi alterado? Bom, vamos lá. O que foi alterado? No handball foi alterado, foi a questão do goleiro, uma das alterações, e aqui nos compete hoje é sobre essa transformação do goleiro. O goleiro, antigamente, ele não era penalizado caso ele trombasse diretamente com o adversário. Vamos supor lá, o rapaz vai lá, agora esse aqui é um adversário, vai lá para fazer o gol. Aí o goleiro, em vez de defender, ele vai lá e tromba com o goleiro. Ele agora é expulso. O que é expulso? É expulsão direta. Ele vai para fora e tem que ficar um outro jogador no lugar dele. Pronto. Vamos para o próximo. Basquete. Aqui nós temos, tá vendo como o recurso é legal? Temos uma visão de uma quadra de basquete atual. Tá vendo essa aqui, ó? Acompanha o mouse. Essa área daqui, ó. Isso chama-se a área dos 3 segundos. Um jogador, para poder acertar aqui, ó, que é a cesta, ele só pode ficar nesse espaço aqui por 3 segundos. Tá vendo que o formato dele aqui é um retângulo, mas ele não era assim. Antigamente ele tinha um nome popular de garrafão, esse formato aqui, que era como se fosse uma espécie de triângulo. E se vocês observarem, ela parece o quê? A parte inicial da tampa da garrafa ali, né? A parte mais afunilada da garrafa. Então, por isso que se chamava popularmente esse garrafão. Porém, foi mudado esse espaço, agora ele é aquele outro, esse daqui, um retângulo agora. Ah, professora, por que mudou?
Não sei explicar para você por que que foi exatamente que mudou. Só sei que mudou, mas qual é a diferença específica dela? Ele ficou com espaço maior, né? Aqui essa parte não tem mais a parte do triângulo, que é a parte menorzinha, ele ficou com a parte mais ampla. Acredito eu por causa dessa questão dos 3 segundos também. Bom, vamos outra, voleibol. Ah, o voleibol. Como é que o voleibol teve as mudanças? Eu não sei, porque acho que da idade de vocês, vocês não acompanharam. Eu não tenho aqui a data específica no caderno de quando foi que houve essa mudança dessa regra, qual foi o ano que ocorreu. Futuramente, depois quem quiser, depois pesquisa no Google, ou depois eu passo para vocês pessoalmente essa questão da data de quando foi a mudança para saber o ano especificamente. Bom, o que mudou? Antes, uns anos atrás, como que funcionava o voleibol? O voleibol tinha uma tal chamada vantagem. O que é vantagem, professora? Vantagem do saque. No momento do saque, a equipe que tivesse a vantagem do saque sacava e aí passava a bola para outra equipe. Se a outra equipe errasse ou deixasse a bola cair direto na recepção desse saque, a equipe que sacou marcava ponto. Se acaso fosse ao contrário, a equipe recepcionasse e marcasse, voltasse com essa bola para a equipe que sacou, e a equipe que sacou errasse, então aí a vantagem ia para a equipe que recebeu o saque. Então isso era vantagem, não era marcado. O que acontece agora? Acontece agora que não existe mais essa vantagem. A bola foi para a outra quadra, houve um erro, ou a bola bateu na quadra, é marcado ponto. É ponto, tudo é pontuação, não tem mais vantagem. Caiu a bola foi para fora, quem errou sempre vai ser ponto. Outra diferença também era isso. Na época da vantagem, era 15 pontos com a vantagem. Então, essa questão da vantagem demorava, porque às vezes a outra equipe não deixava a bola cair, aí voltava a vantagem. Parecia que nunca ia marcar ponto, nunca, que só ficava nessa troca de vantagem para cá, vantagem para lá. E nunca se concluía esses 15 pontos. Por isso que tirou a questão da vantagem, dos 15 pontos, e colocou mais pontos, 25 pontos, para se ganhar um set, né? Que são 3, 4, de repente 5. Que aí outro dia a gente fala sobre as regras do voleibol. Porém, o que mudou foi isso. Ok? E a gente não ia falar, mas eu vou só citar assim por cima, sobre o que a gente já encerra aqui, mas a gente fala sobre a questão do futebol. O futebol eu ia deixar um pouquinho mais para outro lado, mas vou dar só uma pincelada, depois eu entro um pouquinho mais. O que mudou no futebol? Na verdade, o futebol foi mudando, não foi agora. O futebol foi mudando de acordo com a origem. Da onde que surgiu o futebol? A gente já falou mais ou menos que o futebol surgiu na Inglaterra, que ele é muito antigo, mas uma das coisas que ele já surgiu foi através do rugby. Foi uma origem que deu, que é um outro esporte que tem muito lá na Inglaterra, foi que originou o futebol. E aí ele foi sofrendo algumas mudanças e hoje a gente tem todas essas regras, os campos, esse tipo de coisa dentro de futebol. A gente vai falar na outra aula, mais especificamente das mudanças e da evolução do futebol. Por hoje é só, pessoal. Coloca um conteúdo, eu vou passar aí, então eu quero ver esse conteúdo no caderninho, porque vocês sabem que eu olho para ver se copiou, eu olho para ver se fez atividade e tudo vale ponto. Então, espero que vocês colaborem, fiquem bem, se cuidem, cuide das pessoas da sua casa, sua mãe, seu pai, e não deixem de estudar, né? O nosso cérebro também precisa se exercitar. E exercita através de quê? De estudo, de leitura, de atividade. Se ele fica parado, ele fica como se fosse um músculo, né? Sedentário. E eu não quero ninguém sedentário aqui, né? Então, galerinha, a gente encerra essa aula por hoje, ok?